Olá, que bom que você está participando deste momento de estudo e comunhão. A doutrina do batismo é neotestamentária, ou seja, é apresentada a partir do Novo Testamento. O ritual surgiu com João Batista, como podemos ler no Evangelho escrito por João, capítulo 1 e o versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Jesus aprovou a prática do batismo, sendo ele mesmo batizado. Confira em Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Além de sancionar o batismo sendo batizado, Jesus apresentou o batismo como um dos passos necessários à salvação. Leia comigo em Marcos, capítulo 16 e o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você sabe qual era a condição para pertencer ao povo de Deus no Velho Testamento? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17 e o versículo 10. E vamos ler o que está escrito na palavra de Deus. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo o homem entre vós será circuncidado. Agora leia o versículo 14, o mesmo capítulo, o versículo 14. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Agora leia Êxodo capítulo 12 e o versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Os textos que acabamos de ler deixam claro que para fazer parte do povo de Deus na velha dispensação, todo macho precisava ser circuncidado. Se alguém recusava ser circuncidado, era extirpado, eliminado ou excluído, deixava de fazer parte do povo de Deus. A circuncisão era uma condição fundamental para se tornar membro da igreja. Jesus foi circuncidado. Confira em Lucas capítulo 2, vamos ler, capítulo 2 de Lucas e o versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, um recém-nascido. Mas foi batizado com que idade? No mesmo evangelho escrito por Lucas, no capítulo 3, os versículos 21 a 23. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba.
E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José filho de Eli. O texto esclarece que Jesus tinha cerca de 30 anos quando foi batizado. Era adulto. Até aqui, entendemos que para fazer parte da igreja na velha dispensação, todo macho precisava ser circuncidado. Sabemos que Jesus foi circuncidado. Jesus também foi batizado. Hoje, também precisamos ser circuncidados para fazer parte da igreja de Deus? Abra sua Bíblia na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, e leia comigo os versículos 11 e 12. Por estarem unidos por Cristo, vocês foram circuncidados. Não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Lendo este texto, entendemos que o batismo foi instituído substituindo a circuncisão. Por isso, ao organizar sua igreja, Jesus ordenou seus discípulos a realizarem o batismo, mas não a circuncisão. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 28, o versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Leia agora João capítulo 3, o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você percebe que Jesus apresenta o batismo como uma condição para entrar no reino de Deus? Para entrar, fazer parte da igreja de Deus, é necessário ser batizado. É claro que para ser batizado tem algumas condições. Confira comigo. Marcos capítulo 16 e o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora leia João capítulo 3 e o versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Os textos que acabamos de ler deixam claro que para ser batizado é preciso primeiro crer, passar pelo novo nascimento. Por isso, não deve batizar crianças que ainda não sabem no que creem. É importante entendermos também o significado do batismo. Abra sua Bíblia na Epístola aos Romanos. Aos Romanos capítulo 6, vamos ler os versículos 3 e também o versículo 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Lendo este texto, entendemos que o batismo significa sepultamento do velho homem e ressurgimento de uma nova criatura para uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto,
Esta mudança de vida, abandono de coisas contrárias à palavra de Deus, deve acontecer antes de uma pessoa ser batizada. O batismo é uma declaração pública de que aconteceu isso, de que morreu o velho homem e houve um novo nascimento. Ainda neste contexto vem uma pergunta muito importante. O que precisa ser transmitido ao candidato antes de passar pelas águas batismais? Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler os versículos 19 e 20. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Antes de realizar o batismo das pessoas, a igreja tem o dever de primeiro ensinar tudo que Jesus ensinou pessoalmente e por intermédio de todos os homens santos que escreveram a Bíblia Sagrada. Existe aqui uma ordem. Primeiro, a igreja ensina. Segundo, os que aceitarem, acreditarem, participam do terceiro passo, que é o batismo. Outro aspecto muito importante que vamos mencionar é sobre a forma de realizar tal ato religioso. Geralmente, há 3 formas mais comuns de batismo. Uma por imersão, mergulhar o candidato nas águas. Outra, infusão, derramar água sobre a cabeça do candidato. E uma terceira, por aspersão, aspergir, borrifar ou gotejar água na cabeça do candidato. A palavra batizar é um termo grego, baptismo, adaptado para o idioma português por uma alteração em uma terminação. É o termo sempre usado por Cristo e seus apóstolos para expressar e definir a ordenança. O que significa esse vocábulo de acordo com seu uso original? O que é que dizem os eruditos do grego? Como é que os dicionários gregos definem esse vocabulário? Escápula diz mergulhar, imergir, como fazemos com qualquer coisa com o propósito de tingi-la. Um outro erudito diz que significa propriamente mergulhar, imergir em água. Parkhurst diz mergulhar ou meter em água. Esteves diz imergir, submeter ou sepultar em água. E o célebre bispo católico francês Bossuet, orador e conselheiro de Estado, afirma: batizar significa afundar, conforme admitido por todo o mundo. Por isso, o batismo de Jesus no Rio Jordão é assim descrito por Mateus. Vamos ler Mateus capítulo 3 e o versículo 16. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. Certamente, ele não precisava descer ao Jordão para que o borrifassem, aspergissem com água. Foi batizado dentro do Jordão e não com a água separada do Jordão. A frase bíblica é muito clara neste assunto. Saiu da água. Se saiu, é porque estava dentro. E se estava dentro, é porque o tipo de ritual exigia a presença de seu corpo ali. Se o modo correto fosse por aspersão ou afusão, não havia a necessidade de Jesus, o candidato, e João Batista, o ministrante, estarem dentro da água. Seria muito mais simples batizá-lo fora de um rio.
E em João, capítulo 3, versículo 23, está escrito que João batizou em Enom, porque havia ali muitas águas. Se ele estivesse apenas borrifando ou derramando para batizar, por que teria sido necessário muita água? Meu amigo, minha amiga, não sei se você já deu este passo fundamental em sua experiência cristã. Se ainda não, por que esperar mais? Procure a igreja verdadeira que mencionamos na mensagem anterior. Ao encontrá-la, estude todas as verdades bíblicas. Entendendo e crendo nas mesmas, peça seu batismo, passando a fazer parte do povo de Deus hoje e se preparando para viver eternamente com Jesus e todos os salvos. Este é meu sincero desejo a você e a sua família. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus aqui estamos agradecidos ao Senhor porque o Senhor providenciou um meio, uma porta que entrando por ela podemos assim passar a fazer parte da tua igreja. E esta porta de entrada é o batismo. Nos ajude, Senhor, para que possamos passar por esta porta e assim entrarmos no teu reino, fazermos parte da tua igreja, nos preparando para fazer parte também do teu reino durante toda a eternidade. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no nosso canal, assista outros vídeos, curta e compartilhe.